No vídeo de hoje a gente vai renderizar uma cena interna no Cycles, o renderizador nativo do Blender. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Moita, sou arquiteto, trabalho com maquetes eletrônicas e esse canal aqui reúne a galera que curte renderização e tecnologia. No vídeo de hoje a gente vai renderizar uma cena interna no Cycles, o renderizador nativo do Blender. Para quem não conhece, o Cycles ele é um renderizador Ray Tracing, então ele produz imagens fotorrealistas de altíssima qualidade. Então a gente não está falando aqui de um renderizador que compete com Lumion, com Twinmotion, com Enscape, esquece. A gente está falando aqui de um renderizador para competir com V-Ray, com Corona, com Octane Render. A gente está falando aqui de um renderizador de ponta. Esse cara utiliza somente a placa de vídeo do seu computador, a GPU, para fazer o cálculo de render. Então, além de produzir imagens de altíssima qualidade, ele é rápido, mas eu ainda não falei a melhor parte. Esse cara é gratuito, porque sim, o Blender é um software open source totalmente gratuito e o Cycles é o renderizador nativo do Blender. Então, se você quiser fazer o download do Cycles agora, você pode. É só entrar lá no site do Blender, baixar e instalar no seu computador. Aliás, esse cara é compatível com tudo. Ele é compatível com Windows, com Mac e Linux. Então é uma alternativa simplesmente impressionante. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes de começar esse vídeo. Eu não sou usuário de Blender. Eu tive contato com o software algumas vezes no passado e agora eu peguei ele de novo para gravar esse vídeo aqui e eu estudei aproximadamente umas 2 horas antes de ligar a câmera. Então, se você for usuário de Blender, por favor, releve. Vai ter um monte de absurdo aqui nesse speed level. Você vai perceber que teve vários momentos em que eu pastei, assim, que eu fiquei correndo atrás do rabo. E eu sei que chegou uma hora que eu travei, aí mandei mensagem pro Augusto e o Augusto me ajudou, me destravou e no fim o resultado final foi simplesmente absurdo. Então bora lá pro computador, vamos começar porque esse cara aqui, olha, é game changer. Maravilha, então eu já estou com a minha cena aberta aqui no Blender 2.83. Como você pode perceber, é uma cena interna super simples. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é ajustar o enquadramento da minha câmera. Não sei se você percebeu, mas eu já salvei o arquivo, claro. E agora eu começo a ajustar a iluminação principal aqui da nossa cena. Agora que eu terminei de configurar a iluminação principal, eu começo a aplicar umas portal lights nas principais aberturas aqui da minha maquete. Eu faço isso que é para renderizar mais rápido, então a nossa cena vai ficar mais rápida e com menos ruído. Por isso que eu apliquei essas portal lights nas principais aberturas aqui do nosso projeto. Agora eu começo a trabalhar no material do piso, mas repare na qualidade da visualização que a gente tem nessa viewport da direita, que não é o renderizador em tempo real do Cycles, tá? O Cycles está rodando naquela parte ali da esquerda. Olha só a qualidade dos materiais nessa viewport. Confesso que isso me impressionou bastante, tá bom? Me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu acredito que essa viewport está utilizando a tecnologia do Eevee, tá? Então me impressionou muito isso. Você deve ter percebido que eu estou pastando na iluminação nesse momento, né? Até que eu percebo que o Ambient Occlusion está ligado, isso está atrapalhando tudo. Na hora que eu desligo o Ambient Occlusion, nossa senhora, aí sim a coisa começa a funcionar do jeito que eu esperava. E o resultado que eu começo a obter ali no renderizador em tempo real, aí começa a me deixar satisfeito. Coloco uma luzinha a mais ali para dar um brilho, um destaque a mais na nossa cena. E agora sim eu começo a ficar feliz. Nesse momento eu começo a aplicar os materiais dos demais elementos aqui da nossa cena
E o feedback que eu tenho aqui na Viewport está sendo muito bom. Tanto do lado direito ali, que seria com uma tecnologia parecida com a do Eevee, quanto a do lado esquerdo, que é o renderizador em tempo real do Cycles. O feedback que eles me dão é muito bom e isso me ajuda a chegar num nível de qualidade bem legal. Nesse momento eu começo a desenvolver o material do forro. E repare como aquele sistema de nós começa a ficar complicado, né? Aquilo ali pode parecer muito complexo, mas sendo bastante franco, depois que você entende o funcionamento desse sistema de nós, puxa vida, fica muito melhor para desenvolver os materiais. Ele é menos abstrato. Pode falar a verdade, você está olhando para a prévia do Eevee e não para a prévia do Cycles. Ou eu estou enganado? Agora que eu terminei de aplicar os materiais da nossa cena, eu começo a renderizar as prévias. E eu aproveito e ligo o monitoramento do hardware, que eu quero ver como o computador vai se comportar na renderização aqui dos Cycles. E tem uma pequena surpresa. Você viu o que aconteceu? Eu tava renderizando numa boa e o programa fechou, cara. Olha aí, botei um replay, repare ali no gráfico que de repente ele despenca, tá? Então a renderização ela foi interrompida no meio, assim, do nada, e tive que reabrir o arquivo e tal. Por sorte que o arquivo tava salvo, assim, então não perdi nada. Mas, assim, foi interessante. Eu tenho uma suspeita, tá? Eu acho que isso aconteceu porque o renderizador em tempo real estava funcionando ali atrás e eu coloquei para renderizar a prévia, tá? Eu acho que foi por isso que o programa fechou, tá? E aí nas próximas vezes eu deixei desligado o renderizador em tempo real ali atrás, como você pode perceber, e coloquei para renderizar. Inclusive a renderização ficou muito mais rápida quando eu fiz isso. Ver 2 buckets limpando a minha cena me deu uma tristeza, rapaz. Me lembrou do meu primeiro computador. Ele tinha um processador que só tinha 2 núcleos, assim. Então ficavam 2 quadradinhos limpando a cena. Nesse caso, um dos quadradinhos representa a minha placa de vídeo e o outro quadradinho é o denoiser. E tá aí o resultado final. Essa imagem demorou 13 minutos para renderizar. O que você achou? Olha, vou ser bem franco, foi difícil sim. Porque eu sou usuário de SketchUp de 3ds Max e esses caras utilizam uma lógica muito parecida e de repente o Blender utiliza uma lógica completamente diferente. Então a curva de aprendizado dele é um pouco mais inclinada, assim, dei uma pastada. Mas se você perceber, no final do Speed Level eu já estava bem mais soltinho, já sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu imagino que se eu tivesse desenvolvido mais umas 2 cenas, na terceira cena já vou estar fluente nesse cara aqui. Mas é aquele negócio que eu sempre falo. Os meios não importam. O que importa é o resultado final. E o resultado que esse cara gera é simplesmente incrível. Sem dúvida nenhuma, é dos melhores renderizadores que eu já testei aqui nesse canal. E se você gostou e quiser se aprofundar ainda mais no Blender, nós temos o melhor curso de Blender em língua portuguesa. Vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E claro, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Isso aqui é muito importante pra gente. Um forte abraço e até o próximo.